Boa noite. É que seu microfone te travou, Foi, né? verdade. Prazer em tê-lo aqui Internet. conosco, viu, meu irmão? Amém. Obrigado. É para eu entrar já? Isso. Pode entrar, pode entrar. Tá bom. É um prazer estar com vocês todos. Considero essa região, né, a região, uma das regiões mais próximas de mim, né? Eu tenho liberdade, né, de falar, não preciso pisar em ovos, né, para falar com vocês. Tanto é que às vezes, né, os irmãos de outras regiões percebem, puxa, Pedro, você fala de uma maneira muito forte para eles, né? E eles recebem bem. Eu nem percebi se eu falei de uma maneira forte ou não, mas que é o nosso normal, né? Nós não precisamos ficar pisando em ovos, porque nós temos essa intimidade. Eu sei que vocês recebem bem, né? E me conhecem. Por isso que eu falei também para outras regiões. 2 semanas atrás eu tive uma comunhão com os irmãos da região 1, Brasília, né? Toda aquela região norte grande. E eles almejam também estar assim, bem próximos de mim, né? Como vocês. Eu falei, então, de um segredo que o Timóteo tinha com relação a Paulo. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Ali diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Quer dizer, o primeiro segredo é vocês seguirem, né, de perto a palavra profética, né? Primeiramente, eu aproximei vocês do ministério de Mondonk. Eu falei para vocês que eu não tinha condições de cuidar de vocês à distância, senão colocar vocês bem pertinho, né, seguindo de perto a palavra profética dada pelo irmão Dong. E isso surtiu efeito, apesar dos primeiros anos ainda haver, né, conflitos, dificuldade de relacionamento entre vocês, mas graças a Deus que a palavra profética fez o seu trabalho. E hoje vocês são uma região, né, que está seguindo bem de perto, né, o ensinamento dos apóstolos, né? E aqui eu falei para os irmãos da região 1, ter a cumplicidade com o apóstolo não requer, número 1, seguir de perto o ensinamento, seguir de perto a palavra, né, que o Senhor dá através dele. Mas isso não é suficiente, né? Timóteo tem seguido de perto não só ensinamento, tinha seguido de perto o procedimento. A gente que seguiu o irmão Dong por todos esses anos, para nós era muito precioso não só a palavra da conferência, mas durante todo o tempo que nós ficamos com ele, jantamos, tomamos café, em toda situação, cada situação diferente em que surge, irmão Dong, ele tem um procedimento que a gente vai conhecendo cada vez mais, né? Nós conhecíamos o procedimento dele, conhecíamos o propósito dele. Quer dizer, muitas vezes nós queremos também descontrair um pouco, né? Levar o irmão Dong para descontrair um pouco, mas a gente percebe que o irmão Dong é sempre uma pessoa, mesmo na descontração, ele tem propósito, é uma pessoa muito focada, né? E a fé, mesmo quando nós perdemos a fé na situação com alguma igreja, alguma região, mas o irmão Dong sempre tinha fé, né, de que o Espírito pode fazer, né, mesmo na situação mais difícil. A longanimidade, a paciência, nem se fala quanta paciência o irmão Dong teve de nós. O amor, tudo isso procedia de um amor verdadeiro, né? Era um labor de amor. Perseverança, que é o seu sinal mais forte, né, que é a resiliência. Ele não desiste, né? E mais do que isso, as minhas perseguições, o irmão Dom foi muito perseguido, né? Falaram muito mal dele, né? Chegaram a excluí-lo da comunhão, da chamada comunhão do corpo de Cristo, né? E
dos meus sofrimentos, todos os sofrimentos que o Mondombi passou, nós passamos, quer dizer, assim a gente consegue, de fato, ser né, e unânime, e ter o mesmo sentimento e também ter a cumplicidade, né, com o apóstolo, no caso, o irmão Dombi. Então, se nós queremos que a obra do Senhor, doravante, vá bem, é necessário que a gente construa esse tipo de relacionamento cada vez mais, né, um relacionamento íntimo. Não é para exaltar quem está à frente, mas é para justamente Deus poder ter liberdade de falar, Deus ter liberdade de realizar a sua obra, né, por meio dessa unanimidade, por meio sem um só sentimento, né, como uma só pessoa, tá? Então, assim, esse primeiro ponto, eu quero louvar, né, vocês, que vocês têm me dado essa liberdade, né, de estar com vocês. Eu percebo que, né, os principais cooperadores da região não têm nenhum pé atrás comigo, têm confiança total em mim e eu também tenho confiança total em vocês, né? Então, isso dá muita liberdade para o senhor trabalhar. Bom, depois disso, o que eu quero falar para vocês é o que eu falei nesse domingo, né? Infelizmente, nesse domingo, eu considero uma das palavras mais importantes que eu falei é a palavra desse domingo. Mas essa palavra domingo foi um pouco distraída, né? Porque surgiu alguma situação de emergência, a esposa do Narciso, a Lúcia, né? Teve uma queda e hemorragia, aquela situação toda. Então, no meio da mensagem, os irmãos começaram a postar essas coisas, né? E os irmãos já pedindo oração, os irmãos orando e tal. E eu acho que isso distraiu um pouco o foco, a atenção dos irmãos com relação à mensagem. Então, fiquei um pouco preocupado, sim. Fiquei um pouco preocupado. De um lado, é importante orar pela saúde dos irmãos, pela família dos irmãos, mas, por outro lado, às vezes, pode ser que Satanás use também essas coisas legítimas, né, para distrair, né, para tirar nossa atenção naquilo que realmente deve ser focado por nós. Então, eu vou repetir um pouco alguns pontos que eu considero importantes. Hoje, eu vou até dizer nome, não tem problema entre nós, né? Quem me ligou foi Alexandre de Niterói. O Alexandre de Niterói, ele falou assim: Pedro, o que você compartilhou no domingo, eu considero uma das coisas mais sublimes, né, que já se compartilhou. E é coisa inédita das coisas inéditas, né? O Espírito realmente está falando, usando você para falar coisas com ousadia. Você está tendo essa ousadia para falar, porque tem esse ambiente para falar. E eu louvo ao Senhor, né, por estar vivendo esse momento. Então, eu temo que ele seja um dos poucos que realmente perceberam a importância dessa palavra, né? E até mesmo hoje, eu, de certa forma, né, falei para o Ami, depois de uma palavra tão importante como essa, você fez uma reunião com o SEAP logo depois, e pouco se falou sobre a mensagem, porque é a palavra profética que dá direção, a palavra profética que move todos os demais itens. Se acabou de falar uma palavra tão importante e vocês, na hora de ter comunhão sobre o SEAP, nada se falou da mensagem, da palavra que é tão importante para dar direção, falei para o amigo que fiquei muito preocupado com isso. Ele pediu desculpas, que realmente houve, cada um compartilhou tal, e não houve essa atenção especial. Bom, eu estou apenas lembrando, né, vocês que são principais cooperadores meus, não podem se deixar distrair com qualquer outra coisa com relação à palavra, né, que o Senhor está falando. E eu vou dizer para vocês que de fato, essa palavra toda que está sendo revelada não vem de mim, né? O Senhor, por exemplo, nesse último domingo,
sábado à noite, já estava na hora de dormir, eu já ia me recostar para me preparar, para descansar para domingo, poder levantar cedo, né? Me preparar ainda, orar, né? Eu sempre tenho o hábito de me ajoelhar, orar ao Senhor, né? Me colocar debaixo do encabeçamento de Cristo, para Ele ter liberdade de falar. Então, enquanto ainda eu estava dando uma última olhada no encargo do sábado à noite, o Senhor não me deixou em paz enquanto eu não complementasse o meu esboço. Porque o meu esboço já tinha sido impresso, já estava tudo pronto, eu já tinha, né, feito marcações, tudo, né? E o Senhor falou, não, você precisa abordar o livro de Apocalipse por meio das profecias, principalmente dos dois salmos, Salmo 2 e Salmo 110. Irmãos, foi isso que eu fiz. Então, ninguém, mas ninguém, jamais abordou o livro de Apocalipse desse jeito. O livro de Apocalipse foi abordado muito, né, pela vontade dos estudiosos em conhecer as muitas coisas diferentes ali do livro de Apocalipse. Realmente, o livro de Apocalipse é um livro muito diferente dos demais. E as muitas curiosidades, os muitos sinais, as muitas visões, né? Muitas coisas que a gente não consegue entender. Então, os estudiosos da Bíblia sempre entraram, né, tentando desvendar esses sinais, esses símbolos do livro de Apocalipse, mas ninguém se preocupou em abordar a partir da vontade de Deus, do coração de Deus, daquilo que Ele quer cumprir com relação ao seu Filho. Eu acho que isso é muito, muito importante. Já que Apocalipse é um livro de revelação de Jesus Cristo, se você não aborda desse jeito, para você o livro de Apocalipse vai ser meramente um livro de doutrinas. Doutrinas de escatologia, doutrinas sobre os eventos futuros que não tem nada a ver com você. Né? Então, aí o Senhor me fez, aí eu fui dormir tarde de sábado. Eu complementei o meu esboço com Salmo 2, com Salmo 110. Aí vocês podem perceber que o livro de Apocalipse, quando a gente aborda de uma maneira real, uma necessidade real do coração do Pai, que o Pai, ele prometeu para o Filho que ele iria, que o Filho, depois de ter feito tudo, ele o fez assentar à sua direita, ele falou para o Filho aguardar, falou para o Filho, né, assenta-te até que eu ponha, quer dizer, eu vou fazer uma obra para você agora. E o que o Pai quer fazer depois que o Filho venceu, né, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu? O que o Pai fez? É exatamente o que está revelado no livro de Apocalipse. Então, ali em Atos, em Salmo 2, ele começa falando dos problemas que o Pai quer resolver. Quais são os problemas? São as nações que estão enfurecidas contra Deus. Os reis da terra, né, eles estão se amotinando contra Deus. Então, esse é o problema desse mundo. Depois da rebelião de Satanás, de Lúcifer, ele começou, né, a trabalhar no homem para o homem se opor contra Deus. E ele conseguiu aqui na Terra um homem muito habilidoso para lidar com os outros homens, que foi o Nimrod. Por isso que ele fala que Nimrod foi poderoso na Terra. Poderoso em que sentido? Poderoso no sentido de ele conseguir, ele entendia a psicologia do homem, ele conseguia unir o pensamento do homem, ele conseguia dizer para o homem, né, todo aquele sentimento de medo ainda que tinham com relação a Deus, porque era pouco tempo depois do dilúvio, né? Os homens temiam fazer qualquer coisa que ofendesse a Deus, para que Deus não viesse novamente a castigá-los, né, e exterminá-los. Quer dizer, esse era o sentimento de medo, né, com relação a Deus. Então, não era um homem
por temor e amor a Deus, mas é por medo de ser destruído. Então, Nimrod aproveitou-se dessa psicologia, desse momento de medo dos homens, para dizer para os homens: não, vocês não precisam ter medo, não. Nós, homens, vamos ser capazes de cuidar de nós. Deus é um tirano. Deus, né, ele nos escraviza. Nós temos que ficar fazendo as coisas para agradá-lo. Se não agradar, ele nos mata. Então, daqui para frente, eu vou cuidar de vocês. Aí ele fundou o governo humano, né? Fundou um império, não só na região da Babilônia, também na região da Assíria. Então, ele realmente fundou um império, o primeiro homem a fundar um império, né? Era o governo humano contra o homem. A partir daquele embrião, o governo humano, debaixo do príncipe desse mundo, né, da influência dele, está cada vez mais se afastando de Deus, levando o homem em oposição a Deus. É isso que está acontecendo. Então, as nações cada vez vão ficando com raiva de Deus, com ódio de Deus, com fúria de Deus. Os reis, né, não querem se sujeitar a Deus, quer dizer, tudo isso influenciado por Satanás. Esse é o problema desse mundo, e que Deus tem que resolver. Depois que Cristo assentou à direita de Deus, o Pai tem que resolver isso. O Pai falou para o Filho ficar sentado, né, aguardando, e ele vai fazer o trabalho. Então, Salmo 2, né, se vocês quiserem acompanhar, e podemos até acompanhar um pouco, né? Então, Salmo 2, ali ele diz assim: então os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Então, naquele tempo, antes da vinda de Cristo, né, o Senhor já tinha eleito o seu ungido, já tinha ungido o Filho. Só que o Filho ainda não tinha se encarnado. Ele foi ungido na sua divindade, né? Ele era ungido de Deus na sua divindade. Então, os homens querem romper os seus laços com Deus, sacudir deles as algemas, as restrições. Eles consideram que Deus escraviza o homem, não é isso? Então, Deus do céu zomba deles. Parece, coitadinho, quem são eles, né, para ter essa atitude contra mim, né? Bom, aí o versículo 6 começa a mostrar que Deus, ele constituiu o rei. Isso está em Apocalipse. Então, ele constituiu o rei como? Através da ressurreição e ascensão. E na ascensão, ele sentou-se à direita de Deus. Deus o entronizou. Depois da ascensão, Deus o entronizou sobre o santo monte Sião. Esse santo monte está no céu, lá no céu, tá? E em seguida, versículo 7 fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei, né? Isso quer dizer o quê? Então, não só na eternidade passada, na sua divindade, o filho foi ungido, mas nessa ascensão, né, nessa ressurreição, Cristo já foi, como homem, foi feito filho de Deus, filho primogênito de Deus, né? Por isso que ele fala: ele me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. E versículo 8, aí vem a promessa do Pai. E essa promessa é atendida no livro de Apocalipse. Vocês entenderam? Então, daí, se vocês lerem esse salmo, vocês vão entender. Esse salmo é uma introdução para você entender o livro de Apocalipse, né? Pede-me que eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Isso só vai acontecer no final do capítulo 19 de Apocalipse, né? Quando acontecer naquela última guerra de Armagedon, né? E Cristo finalmente toma os reinos da terra e se torna do nosso Senhor Jesus Cristo. E com vara de ferro as regerás, né? Tal. E é interessante que ele fala para os reis servirem ao Senhor, não é isso? E versículo 12, fala para os reis beijarem o filho. Quer dizer, vocês que estavam seguindo a rebelião de Satanás, agora vocês, reis,
vão beijar o filho. Quer dizer, beijar é o sinal de submissão, né? Sinal de total sujeição, tá? Então, isso tudo é uma profecia, um livro profético. Eu passei a valorizar muito mais o livro de Salmos. Para mim, o livro de Salmos, eu não entendia, parecia-me que era apenas livro de cânticos, livros de poesia, de poemas. Não. Livro de Salmos, para mim, eu valorizo muito. Tem muito valor profético, né? E o 110, então, cada versículo de Salmo 110, ele fala diretamente conosco, né? Que está no livro de Apocalipse, né? Assenta-te, como é? Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? E o Senhor enviará de ser um cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Quer dizer, de onde vem, né, o cetro para Cristo governar, vem de Sião. E Sião é a parte vencedora, a parte forte da igreja. Eu posso dizer que Sião aqui é a igreja em Filadélfia. A igreja, a parte forte da igreja nos últimos tempos, é a verdadeira vida da igreja, sendo vivida, né, como a realidade do reino dos céus. Então, é de Sião que vai ser dado o cetro do poder para o filho poder reinar, o filho poder dominar. Aí, versículo 3, é Deus quem está fazendo isso por meio do seu Espírito, né? O povo, né, a igreja, né, se apresentando no momento da aurora. Nós estamos no momento da aurora e o povo, a igreja está se apresentando. Muitos irmãos, né, que até hoje não estava muito aí ligado com a vinda do Senhor, de repente com as palavras proféticas, né, o fogo está pegando dentro deles, ou está ardendo no coração deles, e estão se apresentando. Muitos estão se apresentando. E o jovem, você não sabe como, estão caindo como gotas de orvalho, né? As gotas são muitas gotas, e inúmeras gotas. Está acontecendo e vai acontecer mais ainda, né? No emergindo da aurora. É a aurora, né? O início da vinda do Senhor, que ninguém está percebendo, nós estamos vendo, está acontecendo esses milagres, tá? Aí fala de sumo sacerdócio. Apocalipse 1 fala de sumo sacerdote que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele cuida da igreja, ele não, porque a igreja é a arma principal dele, né? Aí o Senhor, né, depois que ele julga as nações em Armagedon, e no versículo 7, é interessante, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Quer dizer, quem dá força, quem vai lutar na última guerra é o próprio Senhor. Mas quem dá força, quem dá vigor, quem dá refrigério para Cristo lutar e vencer essa última batalha, são os vencedores. Essa torrente, ele bebe na torrente, a torrente aqui são os vencedores. Então, os vencedores vão dar para ele refrigério, força, né, vigor, para ele poder lutar e vencer e sair vitorioso. Então, esses dois salmos, Salmo 2 e Salmo 110, são a introdução para o livro de Apocalipse. Quando você entra dessa forma para o livro de Apocalipse, deixará de ser meramente um livro de doutrinas, o livro de escatologia, um livro que fala de futuro. Não, você vai entender que o futuro chegou. O futuro nós estamos vivendo hoje. Hoje, nós estamos entrando na era do Apocalipse. Eu espero que vocês, que são meus cooperadores íntimos, vocês possam dividir comigo essa alegria e também essa visão. Eu estou falando isso com muita ousadia. Acho que ninguém teve essa ousadia de dizer que chegamos no momento da aurora. E eu tenho a ousadia de dizer que nós estamos
entrando na era do Apocalipse. Espero que vocês não tenham dúvida disso. Por favor, não tenham dúvida disso. Nós entramos na era do Apocalipse. E o ministério de João, da era do Apocalipse, começa a funcionar, né, agora. O ministério de João está funcionando a partir de agora, tá? Agora, como? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Graças a Deus, Deus vem trabalhando depois da partida do irmão Dong, que nos deixou uma base fabulosa, fundamentos maravilhosos, né? Todos os itens, as ferramentas da obra, o Senhor nos deu através do irmão Dong, né? Todos os problemas que tivemos no passado, de falta de unidade, disputas, de ambição, rebelião, né? O irmão Dong, ele roeu o osso, né? Ele foi um homem que Deus usou com muita resiliência, ele conseguiu resistir, né? E trazer para nós esse fundamento maravilhoso. E depois da sua partida, nesses 4, 5 anos, o Senhor tem tido tanta misericórdia de nós. Eu não sei se vocês concordam comigo, ou não sei se eu estou vendo isso só assim, né? As revelações desses 4, 5 anos têm sido, assim, maravilhosas, têm sido fabulosas, têm sido inéditas. Muitas revelações que o Senhor não revelou nas gerações anteriores, e o Senhor está revelando para nós uma revelação uma atrás da outra, que são inéditas. Ninguém falou. Muitas coisas ninguém falou sobre isso. Então, assim, e não são meramente revelações doutrinárias. Nós, então, entendemos mais uma doutrina. Não. São revelações para nós andarmos, né, seguindo a nuvem, e nós temos avançado. Nesses 4, 5 anos, nós não ficamos na doutrina. O Senhor tem nos levado a avançar. Estamos indo em direção à terra de Canaã, né? Estamos em direção ao reino, tá? Nós não ficamos parados no deserto, porque nós temos a palavra profética, revelações, mas revelações práticas, que dá para praticar. E nós estamos seguindo, e todos os itens da obra, as ferramentas que o Senhor deu através do irmão Dong, têm sido intensificadas. E têm sido muitas intensificadas. Só citando um exemplo, que é a colportagem. A colportagem, de certa forma, né, na maneira antiga, quem começou primeiro, o Reinaldo, depois o Ami, né, ainda não fazia muitas cócegas, né, para o inimigo de Deus. Nós alcançávamos ainda um número ainda irrisório de pessoas. Mas, graças a Deus, por uma pequena equipe de Douglas, cuidadores do irmão Dong, aqueles irmãos que cuidavam do irmão Dong, faziam massagem nos seus pés, né, ajudavam ele a trocar roupa, dar banho, etc. São essas pessoas que, de repente, porque eles tinham um coração puro, eles tinham um coração de fé, cria, né, no profeta de Deus, e Deus fez um milagre por meio deles. A colportagem dinâmica surgiu por meio deles, e hoje, só com 200 e poucos colportores dinâmicos no meio da pandemia, que muitos estão ilimitados, né? Quem tem mais idade está limitado para sair, nós estamos distribuindo, no mínimo, 8.000 livros por dia. 8 a 10 mil livros por dia. Isso é uma coisa que não aconteceu entre os homens, na história humana, não aconteceu isso. Me prova, né, na história editorial de qualquer livro, ter acontecido, né, os colportores nas ruas conseguirem fazer isso. Ninguém fez isso. Então, isso o que é? Tudo isso veio para confirmar a palavra profética nesses 4, 5 anos. Mas ainda não era suficiente, sabe? Não era suficiente. Tinha regiões como a de vocês que seguiam de perto. Mas mesmo assim, não são todos que seguiam de perto, nem todos. Então, o Senhor permitiu vir a pandemia
que começamos a nos isolar em março de 2020. Vocês se lembram? Em março de 2020, começamos a nos isolar. Aí, então, começamos a dar uma palavra por semana, né? Eu e o Eza, cada um uma palavra por semana. E isso fez o quê? Ninguém podia reunir presencialmente. Todos ficaram em casa. E todos acompanharam a palavra profética por um ano. Foi ou não foi? Por um ano. E aquelas igrejas que nunca tiveram oportunidade de ouvir diretamente a palavra profética, né, estão ouvindo. Ou aquelas igrejas que dependiam do profeta local para transmitir a palavra profética, e nem sempre transmitia corretamente, né, passaram a ter acesso direto à palavra profética. Então, o Senhor permitiu que, nesse ano, todas as igrejas do mundo inteiro acompanhassem a palavra profética. Finalmente, eles entenderam que a palavra profética é que leva a igreja para uma direção que Deus quer que a igreja tome esse rumo. Né? Então, eu acredito, tá? Eu vou falar isso para vocês. Eu acredito que por causa desse alinhamento da palavra profética em todas as igrejas, é que chegou o momento, Deus disse, agora está pronto. Nós temos condições, né? O Deus triuno deve ter feito um conselho entre eles, né? Disso, agora nós temos condições de iniciar a era do Apocalipse. Vocês acreditam nisso ou não, que eu estou falando? Ou eu estou ficando louco? Eu estou ficando sozinho, né? Entendendo isso sozinho? Eu creio. Eu creio. Não, irmão. Tamo junto. É que chegou nesse momento. Amém. Chegou nesse momento, Deus falou assim: está na hora. A igreja em Filadélfia surgiu. A consolidação da igreja que eu queria para estar em Sião, para lutar pelo meu reino, enquanto que a grande maioria dos filhos de Deus estão desapercebidos, estão despreocupados, ocupando-se com as coisas do mundo, nós temos a igreja em Filadélfia ocupada com o reino, alinhada pela palavra profética. Então, foi aí que o Senhor revelou o momento da aurora. Vocês perceberam ou não? Foi um poucos meses atrás, não foi muito tempo, não. Alguns meses atrás, o Senhor começou a mostrar para a gente, olha, a aurora está aí. A aurora começou a aparecer e ninguém consegue ver senão os astrônomos celestiais. Estou falando dos astrônomos, não astrônomos, né, seculares. Os astrônomos espirituais estão conseguindo ver que a aurora está chegando. Por quê? Porque além das circunstâncias externas, Israel, né, o acordo de paz, a deterioração da moral, o mistério da iniquidade, isso ainda não é isso que puxa, né, o carro principal. O carro principal é puxado pelo evangelho do reino pregado pela igreja. Então, os sinais evidentes estão na igreja, na obra do Senhor, né? A comportagem dinâmica, o número de pessoas alcançadas, sabe? Pessoas alcançadas pelo Instituto Vida para Todos, pelos comportores, né? E de alguma forma, muitas pessoas também, muitos cristãos ficaram em casa. Aqueles que têm sede pela palavra estão procurando realmente alguma coisa consistente para ouvir. E, nesse momento, um ano já se passou, né? Muitos deles descobriram que aqui tem a palavra consistente, de acordo com a Bíblia. Então, muitas pessoas, vocês não sabem, no meu Instagram, no meu Facebook, né, e no Instituto Vida para Todos, todos os dias tem pessoas nos procurando, todos os dias. Então, isso tudo são sinais
da aurora chegando. E os nossos jovens, nessa época, perto da vinda do Senhor, a minha maior preocupação é perder nossos jovens. E os nossos jovens tinham tudo para se perder nas mídias sociais, tinha tudo para se perder, né, nas séries de televisão, né? Mas, graças a Deus, num momento como esse, pela palavra profética, os jovens estão atendendo à convocação de Deus, estão caindo como gota de chuva, gota de orvalho, e estão se alistando para o exército de jovens santos. Isso tudo é sinal da aurora, do momento, do início da vinda do Senhor. E o livro de Apocalipse, quando começa a funcionar, é no momento da aurora, na proximidade da volta do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês, o livro de Apocalipse, para nós, não é mais um livro de escatologia, de coisas futuras. O livro de Apocalipse, para nós, vai ser um livro que nós vamos viver daqui para frente. Então, eu queria, nesse domingo, eu vou compartilhar o seguinte, né? O filho está sentado à direita do Pai. Mas, ao mesmo tempo, na essência, Deus é um só, né? Cristo está atuando também em nós, por meio do Espírito, tá? Então, agora é a era do Espírito. Mas quando entra na era do Apocalipse, entra na era dos 7 Espíritos. Sabe, isso que é maravilhoso. Enquanto não havia estreia dos acontecimentos de Apocalipse, do livro de Apocalipse, ainda não tinha atuação dos 7 Espíritos. Mas quando começa a era do Apocalipse, inicia-se também, detona-se também o processo da atuação dos 7 Espíritos. Então, o Espírito está atuando muito mais forte, na força total, né? Eu sei que o irmão Lee usava muito 7 vezes intensificado. Eu usei muitas vezes também 7 vezes intensificado. Não é errado dizer assim, não é errado. Mas eu diria assim, não são só 7 vezes, são infinitas vezes mais. Porque o Espírito agora vai atuar com a força total, com tudo que ele tem, todo o seu poder, ele vai atuar na era do Apocalipse, é a era dos 7 Espíritos. E o Espírito, ele precisa da igreja para cooperar com ele. Se a igreja aqui na Terra não está pronta para entender, né, como vem o Espírito e como opera o Espírito na igreja, então o Espírito não tem muito o que fazer. Por isso que eu disse que agora chegou a era do Apocalipse. Por quê? Porque a igreja está pronta para o Espírito atuar. A igreja está pronta como? Número 1, a igreja está pronta entendendo que a palavra profética é a origem de toda a obra de Deus sendo feita aqui na Terra por meio da igreja. É ou não é? Eu acho que finalmente, eu não digo 100% dos irmãos, mas pelo menos uma boa parte da liderança está entendendo a importância da palavra profética. O Douglas, ele não cansa de dizer para os seus comportores que aperfeiçoa, que a palavra profética para eles, comportores, tem 100% de importância. Você sabe que, às vezes, eles ouvem as mensagens, eles ouvem a minha live, e eles falam, Douglas fala para os comportores, no meio do dia, quando começar a ficar difícil a sua comportagem, as coisas começarem a patinar, você lembra da palavra profética
e exercita a fé na palavra profética, e essa palavra profética vai centrar você, alinhar você, e daí para frente vai funcionar. Vocês entenderam? Então, a palavra profética, ela é que vai fazer todas as coisas funcionar. Por isso que esse 1 ano de pandemia alinhou as igrejas, e as igrejas entenderam a importância da palavra profética. Então, se nós continuarmos, irmãos, nessa simplicidade, eu só peço uma coisa para vocês: não saiam dessa simplicidade. Vamos ser simples. Vamos crer, como os tessalonicenses creram, que a palavra que Paulo falava era a palavra de Deus. E que, de fato, era a palavra de Deus. E quando eles criam na palavra que Paulo dizia como palavra de Deus, essa palavra, pela fé, atuava. Essa palavra trabalhava. E essa palavra fazia, né, a obra e resultava em obra. Então, é assim, simples, muito simples. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, mas é a força do Espírito, é o poder do Espírito. E a palavra profética, ela é o Espírito, sabia disso? Jesus disse o quê? As palavras, acho que João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, se a palavra vem de Deus, essa palavra é o azeite. É o azeite. Essa palavra é o Espírito. Para quê? Para que a igreja, como candelabro, possa brilhar. Então, tudo funciona começando pelo Espírito. E o Espírito vem para a igreja como a palavra profética. Satanás quer pôr dúvida na palavra profética. Por isso que durante esses anos todos, muita disputa, né, disputa pela interpretação, eu tenho a melhor pregação, eu tenho a melhor interpretação, sabe? Isso fez com que não houvesse uma palavra profética, uma direção. Graças a Deus, nós chegamos num momento muito bom. Nas igrejas, nós temos a palavra profética e nós temos os irmãos simples que creem que a palavra profética faz a obra de Deus. Entenderam? Então, isso vai mover a grande roda da economia de Deus. Está movendo e vai mover mais. Então, vamos continuar nessa simplicidade. Vamos crer na palavra profética. Vamos dar valor. Não vamos deixar passar uma vírgula. Vamos dar valor, vamos ruminar, vamos seguir em frente. Olha, o que vai acontecer? Nós vamos fazer essa roda girar. Né? Então, o azeite vem, tá? Eu vou falar Zacarias 4, nesse domingo. O azeite vem pela palavra profética, pelos 2 bicos de ouro, cai numa vasilha, e dessa vasilha distribui-se automaticamente para as 7 lâmpadas por meio dos tubos e começa a manter acesa, e as 2 oliveiras suprem azeite para os 2 bicos de ouro, e é um processo automático. Então, no livro de Apocalipse, a visão, esse Zacarias 4 é uma visão dada para a era do Apocalipse, sabia? Porque em nenhuma outra era as igrejas tiveram tanta clareza sobre a palavra profética. Em nenhuma outra ocasião. Hoje, nós estamos tendo, né? A grande parte da liderança está entendendo, né, e reconhecendo a importância da palavra profética. E a palavra profética está movendo, está movendo. O Expo Livro veio por meio da palavra profética. Nós não sabíamos como retomar Expo Livro, como revitalizar Expo Livro. Os ônibus não funcionam mais, fazer os ônibus fica muito caro, reformar, envelhecer, tem que trocar. Então, vamos na direção das carretas. Mas as carretas eram muito caras. De repente, o Senhor nos deu as 3 carretas por R$90 mil. 30 mil cada um, de graça. E nós já temos um rodando no sul, o de sudeste está em reforma, porque, não sei se vocês sabem, pegou fogo
na reforma. Estamos reformando, vai ficar muito bom. E o de vocês, no Norte e Nordeste, eu acho que, né, assim que terminar a pandemia, vai começar a rodar. Então, isso tudo veio como? Veio pela palavra profética. A comportagem dinâmica veio como? Pela palavra profética. O Avança Jovem surgiu como? Pela palavra profética. A rede de cuidados, sabe? No passado, nós tivemos grandes pregadores e ganharam milhões e milhões de pessoas na pregação do Evangelho, mas não tinha rede de cuidado para cuidar. O Billy Graham foi levantado, né, do século passado, um grande pregador, grande evangelista. As pessoas se convertiam chorando, não é isso? Ele lotava estádios nos Estados Unidos e depois da pregação, ele dizia o quê? Cada um procura uma denominação para reunir. Não tinham a rede de cuidado. Nós temos a palavra profética, nós temos as ferramentas para avançar nas ruas e nós temos a rede de cuidado na vida da igreja para receber os frutos e nós temos um lugar para preparar as pessoas para serem vencedores. Isso, nós temos tudo. Deus preparou tudo para nós. Não sei se vocês estão me entendendo. Por isso, né, vocês da região do Cone Sul, do Cone Norte, eu quero dizer para vocês, vamos continuar nessa simplicidade, crendo que estamos nos últimos momentos, no início da era do Apocalipse. Muitas coisas vão acontecer, o Senhor vai nos abençoar ainda muito, mas as tribulações também né, vêm. Os colportores estão na rua, enfrentam muitas dificuldades. Por quê? Porque não somos esse mundo. Esse mundo não recebe os colportores de braços abertos. O sistema que está no mundo é hostil para nós. Os colportores estão nas ruas dispostos a passar por perseguições, por tribulações, e o que Apocalipse 1 chama de perseverança em Jesus. A perseverança em Jesus é o sofrimento e a persistência para gerar, de pregar evangelho, de libertar o povo, resgatar as pessoas das garras do inimigo e colocá-los na igreja para ser cuidado. Isso tudo exige uma perseverança em Jesus. E, graças a Deus, nós estamos tendo esse privilégio de poder participar da perseverança em Jesus, das tribulações, né? E isso tudo vai redundar por meio de nossos sofrimentos. Não, vou dizer assim, não. Jesus disse, eu não sou desse mundo, eles não são do mundo, como eu não sou desse mundo. Jesus orava para o Pai, né? Mas eu os envio ao mundo como tu me enviaste ao mundo. Quer dizer, o mundo não é nosso, o mundo não é nosso amigo, mas o mundo estão as pessoas. No mundo estão as pessoas que Deus mandou a gente pregar o evangelho para resgatá-las. No mundo estão as pessoas que Deus criou a sua imagem e semelhança, mas que estão castigadas por Satanás. Estão vivendo uma vida de angústia, estão aflitos, estão exaustos, não sabem em que direção tomar, estão desistindo já da vida. Quer dizer, o mundo estão essas pessoas no mundo. O mundo não é nosso amigo, mas essas pessoas, né, vão nos receber de braços abertos quando o Espírito trabalhar nelas. E quando o Espírito nos manda, nos envia, manda um comportor, é porque Deus já usou o Espírito para trabalhar naquelas pessoas. Nós ainda vamos resgatar muitas pessoas até o final dos tempos. Ainda vamos fazer muitas pessoas, se eu confiar a nós, torná-las vencedoras também, né? Então, essa é a nossa tarefa. Eu espero que vocês tenham entendido o meu encargo. E uma coisa, né, vou repetir também nesse domingo, que Deus, na verdade, ele é que faltava vocabulário, né, nos tempos antigos, porque não tinha cultura, por exemplo, de eletricidade.
né? Nos tempos antigos não tinha nem inventado ainda a eletricidade. E os homens pensam que a eletricidade foi inventada pelo homem. A eletricidade existe na natureza. E a eletricidade espiritual, né, é o corpo real da sombra que é a eletricidade que tem na natureza. As cargas elétricas que estão nas nuvens, que provocam relâmpagos e trovões, quando se encontram, cargas opostas quando se encontram, mas dá uma descarga elétrica muito, muito grande, gigantesca. Por isso que dá aquele relâmpago, né, de assustar, e um trovão. O trovão vem depois porque o som caminha mais devagar que a luz, né? Então o som sempre vem depois. Mas, na verdade, na hora acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. É a luz, né, o relâmpago e o trovão. Então, nosso Deus é um Deus extremamente carregado de eletricidade celestial. Ele, quando aparece sobre o Monte Sinai, ele aparecia ao povo com relâmpagos, vozes e trovões, né? Por quê? Porque ele é carregado de eletricidade. Então, quando ele nos manda, ele também nos manda energizados para o mundo. Por isso, nós não precisamos ter medo, né? Por isso, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Esse é o primeiro, poder. Nós temos esse poder do Espírito, né, que é a eletricidade celestial, e também o espírito de amor. Nós saímos das ruas por amor às pessoas. Amor e de moderação. Essa moderação, Ezra tem explicado, que é equilíbrio. Graças a Deus, nós somos pessoas bem equilibradas, né? Nós, de um lado, recebemos a palavra, por outro lado, praticamos a palavra e fazemos a palavra trabalhar e fazer a obra de Deus.